Eu acho que a família ela tem que ajudar, mas que a escolha do curso que a pessoa deve seguir deve ser principalmente pelo jovem. O jovem que tem que escolher o que ele quer fazer da vida. Tanto da parte materna quanto da parte paterna, todos, em sua maioria, são advogados. Minha mãe segue a área de família, tal como meu avô. Meu avô tinha até certo nome na profissão dele, na área dele, mas ele faleceu já tem muito tempo, mas minha mãe, meu irmão e meu tio seguiram o escritório. Principalmente quando meu irmão morava comigo, que hoje ele não mora mais, o assunto sempre girava em torno de direito. Até mesmo abordagens de temas coloquiais que passavam em reportagens e jornais, eles conseguiam de alguma maneira reverter para o tema jurídico. E novela eles vão assistindo e falam, isso aí é mentira, isso aí não acontece na vida real, não é assim que funciona. Eu sempre estive presente porque era um assunto muito constante. Mas eu nunca me interessei, nunca tive uma afinidade. Daí eu sempre tive certeza que direito não era para mim. Na minha família, assim, é todo mundo muito extrovertido. A gente sempre tá rindo e conversando. A gente vai sempre pra fazenda do meu avô, no domingo. Sempre não, né? Mas, assim, quase todo no aniversário, essas coisas assim, a gente sempre reúne, Natal. Ano Novo também a gente passa junto. A família é uma das coisas mais importantes que tem na vida de uma pessoa. Aí fazer uma reunião com todo mundo é bom. Olá, boa tarde. Fim de ano e com a proximidade das festas, o papo que ganha discussão no estúdio hoje são as tradições familiares. Afinal, toda família tem uma tradição. Pode ser uma receita, uma festa onde todos os membros se reúnem ou o hábito de ir com os filhos em determinado local. São muitas tradições. Algumas famílias carregam até no mundo dos negócios. Essa coisa aí toda vai para o mundo dos negócios. E muitos se sentem pressionados a seguir na profissão dos pais, mesmo não tendo afinidade com a área. Então, como lidar com essa situação? Como a relação familiar se dá no ambiente de trabalho? Será que é saudável? Até que ponto a influência da relação familiar pode fazer bem? Este é o papo de hoje e você pode participar pelo Twitter ou Instagram no @Caleidoscópio TV. Tem também o facebook.com/programa Caleidoscópio TV. Ou se você preferir, é só ligar no 3209-0113. E para você que vai participar com a gente pelas redes sociais, aproveite para concorrer aos brindes oferecidos pelos nossos parceiros. Olha só! Quer fazer um passeio em contato com a natureza em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte. Concorra a 2 ingressos para visitar esse paraíso. Vá no Facebook do Caleidoscópio e saiba como participar. Você conhece as camisas masculinas Clé? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Viu só quanto presente legal? Daqui a pouco tem mais. Fique ligado e participe! Bom, vamos então para a nossa discussão de hoje aqui para falar sobre essa relação familiar, essa tradição toda. Eu recebo o Juraci Costa Amaral, ele é sociólogo, está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Juraci. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela presença. O Júlio Fernandes está aqui com a gente também, ele é psicólogo e coordenador do curso de Psicologia no UniBH e psicanalista também, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada pela presença. O Eliseu está aqui com a gente também, da família Barros. O Eliseu e o Tiago estão aqui com a gente. Eliseu Barros, ele é músico e integrante da Orquestra de Câmara da família Barros. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu. Obrigada pela presença. O Tiago está aqui com a gente também, um jovem de 15 anos, 14 anos, né, Tiago? 14 anos, está aí, músico e integrante também da Orquestra de Câmara da família Barros. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E aqui com a gente também o José Francisco Lima, pai dos músicos. É isso mesmo, hoje nós temos aqui uma atração musical, ó. É a banda Sofrans. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada aqui pela presença no Caleidoscópio com a gente. E tem um pequeno aqui que é seu filho, não é isso? É o João Torres Lima, tem 6 anos, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, João? Obrigado. Obrigada aqui pela sua presença. Bom, o João tem 6 anos e já está também entrando nessa tradição aí familiar, né? Não tem jeito, né? Fica vendo o pai, os tios tocar, né? Então
Aí um dia ele já despertou e começou a tocar. E qual é o instrumento que ele já está tocando? Ele tá tocando bateria, violão. Ixi, então já está na área. Ô, João, me conta um pouquinho, como é que foi isso? Quem te ajudou? Quem te ensinou? O tio Cristiano e o meu pai. Mas você entrou aí para essa área porque você gosta mesmo ou porque eles fizeram uma influência, hein? Aqui, vamos lá, vamos tocar. Como é que foi isso? Foi sua vontade? Foi. E o avô? O avô, me conta como é que é essa história de injetar aí na família essa vontade toda pela música. Como é que isso aconteceu? Eles já são a terceira, isso aqui já vai para a quarta, né? Praticamente a quarta geração de músicos na família. Meu pai, meus tios, eu, meus irmãos, né? Dos anos 60, 70. E agora eles. E tudo aconteceu de forma natural? Ou foi assim, a família que foi pressionando de alguma forma, porque esse universo musical é legal? Como é que isso aconteceu de forma natural? Natural. Aliás, tem várias influências, né? Na família, então a gente acaba pegando aquilo e... Tá certo. Eliseu, e no seu caso, família Barros aí toda envolvida, agora o sobrinho, né, tão jovem também envolvido, como é que isso aconteceu? Como é que essa tradição entrou para a sua realidade? Pois é, nós também, como o Zé Francisco, a gente também está na terceira geração. Meus pais, meu pai e minha mãe, sempre trabalharam com música. Meu pai foi mestre de banda de polícia, formou curso superior na UFMG. 5 filhos, todos profissionais, né? Tocamos na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Sinfônica de Minas Gerais. E agora os filhos, os sobrinhos, que já incorporam uma apresentação que a gente intitula Família Barros, que quando estão todos juntos somos 11 pessoas. Que legal. Então, e como é que as legal. coisas aconteceram assim? Foi uma questão familiar, essa tradição, ou foi uma questão de escolha de todo mundo mesmo? Como é que foi esse processo? Foi uma escolha pessoal dos filhos, a gente não teve influência dos pais e todo mundo escolheu naturalmente, talvez por ter herdado o talento, a facilidade. Foi muito fácil para todo mundo escolher um instrumento e, naturalmente, que os pais apoiaram em muito essa decisão. Né? Muito legal. Porque o José Francisco, além de música, é pintor também, né, seu José? Vocês têm alguma outra profissão ou é só a música mesmo? Graças só a música já tá bom, né? Só a música já dá para trabalhar muito. Ô, Tiago, e como é que isso aconteceu aí na sua vida? Seus primos também estão envolvidos com a música? Como é que é esse universo para você? Bom, eu sofri muita influência, né, da minha família, tipo assim, muito ao redor de mim, sofri muita influência por causa dos meus pais, né? Meu pai tocava violino há muito tempo, então sempre no trabalho, sabia que eles tocavam, em casa. Então eu falei, pô, que legal. Aí eu perguntei ao meu pai se eu podia aprender, aí eu escolhi o violino, né, que é o instrumento que ele toca, e até hoje eu venho tocando e ele me dá aula. Então até o instrumento foi influência aí do pai. Aham. Muito legal. Ô, Juraci, é possível da gente definir tradição? O que é tradição? Principalmente pensando assim nessa tradição familiar, essas coisas, né, que a gente acaba carregando da nossa família. O termo tradição vem de Roma antiga, né? Tradere, né, que significava, está mais ligado ao direito romano, na condição de a herança ser passada para um herdeiro, né, e ele cuidar bem daquela herança, né, e fazê-la progredir. Então, esse é o termo, a origem do termo. Mas a tradição moderna que a gente refere hoje, após o iluminismo, ela é uma forma também que está muito próxima a esse conceito, mas ela modificou muito, porque ela é inventada e reinventada. Então, a tradição passou a ser reinventada e pertence a grupos. Ela não é um sujeito só, ele não é uma fonte de tradição, ele é o grupo, ou seja, a tradição é um fato, uma realidade que faz ligar gerações em gerações e traz, de uma certa forma, a continuidade do que se passa nos núcleos, nos grupos, nas formas de sociabilidade. E vai desenvolvendo, ela vai mudando conforme as gerações.
apesar dela ligar uma geração à outra, mas ela se modifica. Então ela reinventa, né? E aí nós vamos ter as tradições religiosas, as tradições de ritos. Toda tradição ela tem um ritual e tem um cuidador da tradição que faz permanecê-la, né? Faz continuar. Normalmente os mais velhos, né? Escolhe, a gente chama o sábio, né, da tradição. É aquele que conhece. Nas sociedades passadas eram os feiticeiros, né? Hoje são as pessoas que dominam aquilo e repetem aquilo entre os mais jovens para dar continuidade. E os mais jovens, assimilando, faz aperfeiçoar e reinventa a tradição para ligar a outra geração. E aí ela tem um papel fundamental na sociedade, que é trazer uma harmonia entre grupos, né? E ligar um indivíduo ao outro. Então ela tem um papel de ligar as pessoas. Ela está muito presente, por exemplo, agora a gente está nessa época aí, fim de ano, né? Natal, aniversários. Ela se mantém, principalmente nas famílias, a partir desses encontros, dessas ligações? A própria família, ela se constitui na forma tradicional. O pai tem um papel, a mãe tem, o filho mais novo, o filho mais velho, né? As mulheres, os homens, né? Uma tradição patriarcal como a nossa sociedade, ela se repete há muito tempo. E o Natal, ela tem um papel, né? A tradição do Natal tem mudado, né? Você pensa hoje o Natal, ele tem uma conotação econômica, ela tá bem, a tradição do Natal é contextualizada no sistema capitalista. Tanto que o foco do Natal hoje, desde quando, é os Estados Unidos. Mas ele surge com uma referência religiosa, né? Assim como outras formas de manifestar, por exemplo, aqui no Brasil nós temos São João, mas aqui no Sudeste, no Sul não se comemora São João é no Nordeste. E é uma tradição. A outra questão também que a gente pode também associar a Páscoa, né, que é de religião, o Carnaval. Você pensa o Carnaval, ele reinventou. O Carnaval da Bahia não é o mesmo Carnaval do Rio nem de São Paulo, apesar de estar no mesmo país. E o Carnaval vai se modificando para se adaptar às necessidades, principalmente do sistema produtor de mercadoria, que é o capitalismo que nós vivemos, né? Beleza, deu pra gente começar aqui esse bate-papo, porque agora eu queria ouvir um pouquinho da banda, né? Vamos lá mostrar um pouquinho desse som que vocês trouxeram aí pra gente hoje? O que vocês vão tocar agora? Então, essa música vai sair no nosso primeiro disco, se chama Uma Bela História. Ótimo, vamos lá. As mesmas razões, ouvindo as mesmas canções, sentindo as mesmas emoções. Às vezes penso em fugir ou até mesmo desistir, mas o que vale é seguir o que seu coração mandar, o que a vida te ensinar. O mundo agora vai girar em sua volta, da forma que você sentir. Não deixe os sonhos por aí, eu sei que eles vão virar uma bela história. Seguindo as mesmas razões, ouvindo as mesmas canções.